Olá queridos, aqui é o Nadotti e hoje a gente vai falar de um desenho que marcou época e até hoje tem uma base de fãs apaixonada. Claro que eu estou falando de Justiça Jovem. Pra quem nunca viu, ela é tipo um lado B da Liga da Justiça, só que com os ajudantes e heróis mais jovens assumindo a linha de frente. Ela trouxe uma pegada mais séria, cheia de espionagem, política, segredos e até mortes. Coisas que não era comum em animações de super-heróis daquela época. Ela estreou em 2010, numa fase em que a DC estava tentando dar um gás novo nas suas animações, e o impacto foi imediato. Personagens profundos, arcos muito bem trabalhados e uma trama que crescia a cada episódio. Foi muito legal, pois dava para sentir que o desenho poderia ter o mesmo peso dramático dos quadrinhos, e talvez tenha sido isso que conquistou tantos fãs, principalmente a primeira temporada, que é uma obra-prima. Beleza? Então, com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A série começa apresentando os ajudantes dos heróis. Robin, parceiro do Batman, Speed, parceiro do Arqueiro Verde, o Aqualad, o parceiro do Aquaman, e o Kid Flash, que é o parceiro, claro, do Flash. Todos estão empolgados porque acreditam que pela primeira vez vão ser tratados com respeito pela Liga da Justiça e finalmente conhecer a base oficial do grupo, mas para decepção deles só são levados até sua fachada, pois a verdadeira base, chamada Atalaia, está na realidade no espaço. Os jovens se sentem excluídos e sem reconhecimento, e nisso o Speed perde a paciência, diz que não vai ser um mascote de ninguém e vai embora. Enquanto isso, a Liga precisa resolver outros problemas, e os jovens descobrem que há um incêndio em Cadmus. Querendo provar que também são capazes de fazer missões reais, eles vão até lá. Aqualad, Robin, Kid Flash ajudam a salvar várias pessoas, mas acabam descobrindo também que o lugar esconde um laboratório secreto onde estão sendo criados criaturas chamadas Genomorphos. Nessa investigação, eles encontram um clone do Superman, conhecido como Superboy. Quando tentam libertá-los, são atacados e acabam capturados. O chefe de Cadmus, chamado Desmond, controla até mesmo o herói guardião e trabalha para uma força muito maior. Só que os garotos conseguem convencer o Superboy que ele merece liberdade, e assim ele muda de lado e se junta ao time para tentar escapar. Na fuga, enfrentando o próprio Desmond, que se transforma em um monstro chamado Blockbuster, e apesar de todas as dificuldades, eles conseguem vencer. Nesse momento, toda a Liga da Justiça aparece. Eles estão muito bravos pelas decisões que os jovens tomaram, pois foi por conta própria, mas ao mesmo tempo eles reconhecem a garra que eles tiveram, aceitando que eles formassem o seu próprio time. E é assim que surge oficialmente a Justiça Jovem, com sede na antiga Caverna da Justiça, que passa a ser chamada apenas de Caverna. Red Tornado fica responsável por supervisionar o grupo, enquanto a Canário Negro cuida dos treinamentos, além deles também ganharem uma nova integrante para o grupo, a sobrinha do Caçador de Marte, conhecida como Senhorita Marciana, ou apenas Megan. Já o Roy Harper e também o Speed recusam um convite para voltar e se unir ao time, pois eles acreditam que mesmo com esse reconhecimento, o grupo continuava sendo apenas mascotes da Liga. Enfim, eles seguem atrás de alguma nova missão, mas para frustração geral não tinha nada. E enquanto aguardavam Batman passar uma tarefa de verdade, Red Tornado aconselha os 5 a focar em trabalho em equipe e também a se conhecerem melhor. Como a Miss March e o Superboy agora estavam morando da base também, a Marciana decide dar um tour completo pela caverna, além de levar todos para um passeio na sua nave marciana. E logo o grupo acaba cruzando com um vilão chamado Twister, que tinha um poder suspeitosamente parecidos com o do Red Tornado, que inclusive é suspeitosamente parecido com outro carinha da seta azul na cabeça aí. Enfim, no começo a Miss March acha que é só o Tornado testando as habilidades dele, o que faz acreditarem que aquilo era uma missão de mentirinha, exatamente como o Speed tinha dito, só que era um vilão de verdade. E esse erro deixa o Superboy muito furioso. O resto do time começa a achar que a garota não estava pronta para missões sérias, acabando mandando ela de volta para casa. Abalada, ela vai embora. Mas enquanto o grupo continua lutando contra o Twister, ela acaba retornando com um novo plano. Para sorte deles, pois é isso que garante a vitória. O time reganha a confiança nela e até o Superboy pede desculpas por ter sido tão rude. O time parte então para uma missão secreta em Santa Prisca, enviada diretamente pelo Batman. A tarefa era investigar a ilha por conta de carregamento de veneno desaparecido
esclarecido e possível envolvimento da organização Cobra. Mas logo de cara, a falta de liderança organizada gera um monte de erros. O Wally entrega a posição no grupo, o Robin vai pro lado hacker de sempre e age sozinho, e o Superboy acaba chamando a atenção ao usar a sua força de forma descuidada. Mas mesmo com tanto contratempo, eles conseguem reunir informações valiosas. A Cobra tinha assumido a fábrica de veneno do Bane e estava produzindo uma versão especial permanente capaz de alterar o corpo humano e dar força sobre-humana. O plano era vender essa fórmula para o Sportmaster. No entanto, quando o vilão de fato tenta fugir com a carga, o time consegue destruir o avião dele, acabando com tudo, menos um frasco do novo veneno que sobrevive à explosão. Voltando à base, então, surge a necessidade de definir um líder de verdade, e apesar do Robin ser o mais experiente, no fim das contas ele tinha apenas 13 anos. Então, até que ele amadureça mais, a liderança oficial fica nas mãos de Aqualad. E para deixar tudo ainda mais intrigante, descobrimos que todas essas missões, a de Cadmus, o ataque do Red Tornado, a luta contra o Twister e agora a Santa Prisca, estavam todas conectadas, pois por trás de tudo isso havia uma organização misteriosa chamada A Luz. Depois o Superboy começa a ficar cada vez mais irritado com o Superman, que simplesmente age como se ele não existisse. Batman percebe isso e tenta conversar com ele, o levando em uma sorveteria e tudo mais, mas o Superman só consegue ser estranho e fugir do assunto. Enquanto isso, surge uma ameaça séria. O professor Ivo cria um androide de alta tecnologia chamado Amazo, capaz de copiar e usar poderes de qualquer super-herói. A Liga da Justiça consegue capturar a máquina, mas a tarefa de escoltar esse perigo até os laboratórios da Star Labs acaba ficando com a equipe jovem. Só que o Superboy, ainda abalado pelo desprezo do Superman, acaba deixando as coisas saírem do controle, fazendo com que o Ivo recuperasse o androide. Mas por sorte, o time consegue retomá-lo, e nesse processo o Superboy finalmente entende que, mesmo sem a atenção do Superman, ele tem outros adultos como o Canário Negro e também o Batman dispostos a ajudá-lo. Além disso, ele percebe que tem uma equipe incrível ao seu lado. No fim, o Batman ainda promete que cedo ou tarde o Superman vai conseguir se abrir. Logo depois, o Speed entra em ação salvando a doutora Serling Rocket, que estava sendo perseguida pela Liga das Sombras. Ela havia sido sequestrada para desenvolver uma arma chamada Fog, uma névoa mortal capaz de destruir qualquer coisa e roubar dados de forma quase impossível de barrar. O Speed consegue resgatar a doutora, mas não dá tempo de destruir a arma. Então ele pede ajuda à Liga da Justiça, que passa a responsabilidade de proteger a cientista para os jovens heróis. E é nessa missão que o time ganha uma nova integrante, a Artemis, suposta sobrinha do Arqueiro Verde, mas aparentemente a verdade não é exatamente essa. Enfim, com a missão em andamento, os jovens fazem um bom trabalho mantendo a doutora a salvo dos assassinos da Liga das Sombras. A Serling Rocket consegue neutralizar a névoa, mas mesmo assim os vilões acabam roubando dados importantes da Star Labs. No fim, a equipe aceita oficialmente Artemis como membro, porém o Kid Flash deixa bem claro que não está nada feliz com a chegada dela. Depois o time, com exceção do Robin, que estava ocupado com Batman, ajudam o Red Tornado em uma missão pessoal. Afinal, o feiticeiro Clarion, o menino mago, sequestrou Kent Nelson, o antigo portador do capacete do Dr. Destino. Os jovens entram na Torre do Destino para resgatá-lo, mas enfrentam várias dificuldades, principalmente porque Wally se recusa a acreditar em magia. No fim, o garoto engole o orgulho, coloca o capacete e se torna o hospedeiro temporário do Dr. Destino, conseguindo assim salvar todos de Clarion. E quando a missão acaba, Kent Nelson dá um conselho para Wally. Diz que a sua esposa, Inza, sempre foi quem o mantinha equilibrado e que talvez ele também precise encontrar alguém assim em sua vida. Logo depois, vemos cada membro em seu ambiente natural. O Artemis ganha uma bolsa na Fundação Wayne para estudar na Academia Gotham. O Wally passa tempo com sua família velocista, comemorando o aniversário do lendário Jay Garrick. O Batman até joga uma partida de basquete com o Robin, tentando compensar a atenção que vinha dando mais para o Aqualad. E falando nele, ele decide voltar para a Atlântida para refletir se deveria ficar de vez no fundo do mar. Percebe que no fundo o que ele realmente sentia falta era de Tula, uma amiga por quem ele tinha sentimentos. Mas ao descobrir que ela estava namorando o Garth, outro estudante do Aquaman, o coração dele afunda de vez. Mesmo assim, ele decide permanecer na superfície. No meio dessa visita, a cidade é atacada pelo Manta Negra, que invade o centro científico
científico para roubar uma estranha criatura marinha congelada. Sem conseguir, o vilão destrói todo o lugar num acesso de raiva. E logo depois, a equipe acorda em Bialha, e o pior, sem nenhuma memória dos últimos 6 meses. O Superboy fica descontrolado, o Kid Flash começa a flertar com a Artemis, o Aqualad volta ao seu jeito Atlante e o Robin segue igual, hackeando tudo que aparece pela frente. Felizmente, a Megan usa os seus poderes mentais e restaura as memórias de todos. Investigando, eles descobrem que tinham sido enviados ali pelo próprio Batman, na missão de examinar uma tecnologia alienígena. A missão dá errado, pois o Superboy é capturado e o Aqualad sofre com o calor do deserto. Então, a Megan parte sozinha para resgatar o colega e derrota o vilão Simon, usando a sua força mental. Enquanto isso, o resto do time busca água na bionave para salvar o líder. E quando parecia que tudo estava se acalmando, uma estranha esfera alienígena começa a seguir e até a ajudar o Superboy. E ele decide adotá-la como um novo pet, porque aparentemente o clone kryptoniano também gosta de colecionar mascotes esquisitos. Enquanto isso, o Speed, agora atendendo pelo nome de Arqueiro Vermelho, assume uma missão solo, proteger ninguém menos do que o próprio Lex Luthor. E calma, que não é porque ele virou fã do careca, mas sim porque a paz mundial estava em jogo. O Lex era o mediador entre o general Singh Mali e o primeiro-ministro Tsen, e a tensão entre os dois países deles poderiam virar uma guerra a qualquer momento. Então, manter o Lex vivo era a prioridade. Confiante, o Arqueiro Verde acha que dá conta sozinho, mas logo aparece Cheshire da Liga das Sombras para complicar as coisas. Ele acaba pedindo ajuda então a Aqualad e junto descobre que tanto Cheshire quanto o Sports Master estava trabalhando para Ra's al Ghul, que queria matar o Lex e destruir o acordo de paz. Só que no fim vem a grande revelação. Ra's e Lex estavam juntos o tempo todo, manipulando os líderes para assinarem o tratado. E claro, ambos serviam à luz. Enquanto isso, Superboy e Miss Marty começam a frequentar a escola e escolhem identidades humanas. Ela como Megan Morse e ele como Connor Kent. Logo depois, eles vão disfarçados como os Gêmeos Terror para dentro da prisão de Belle Reve. O Batman suspeitava que os vilões de gelo estavam preparando uma fuga em massa. E claro, ele estava certo. A missão era descobrir como o plano ia rolar, mas no fim eles quase não saem vivos e ainda têm as suas coberturas estouradas. Mais tarde é revelado que o psiquiatra da prisão, Hugo Strange, estava ajudando os vilões, pois afinal ele também trabalhava para a luz. Não demora e 2 robôs desconhecidos, parecidos com Red Tornado, invadem a caverna e capturam o time. Enquanto Artemis e Robin tentam entrar, os robôs começam a matar os colegas se eles não se renderem. Isso reforça a ideia que existe um traidor no grupo, que está passando informações para a luz. Com improviso e um toque de ciência do Kid Flash, eles criam um gerador de pulso eletromagnético e conseguem desligar os robôs. Mas logo depois, o Red Tornado desaparece, deixando mais perguntas do que respostas. E no meio dessa confusão temos uma revelação bombástica. Cheshire é revelada como irmã biológica de Artemis. O Batman pede então que a Aqualad descubra quem é o traidor. Ele começa a investigar secretamente, analisando de perto a Miss Marty, Artemis e o Superboy. Mas quando o resto do time descobre, não gosta nada da falta de confiança e acabam dando um gelo no líder. Enquanto isso, a Liga da Justiça assume o caso do Red Tornado, deixando para os jovens uma missão na Índia, investigar uma onda de ataques de gorilas. O Capitão Marvel é designado como superior temporário nessa missão. No começo, a liderança do Aqualad fica abalada pelo silêncio dos colegas, mas depois eles se reconciliam. Ele explica que só desconfiou por conta de uma dica do Sports Master e tentou investigar em segredo para não causar atrito. Enfim, eles descobrem que o vilão Brain estava usando coleiras de controle junto com o veneno da cobra, assim transformando os animais em monstros gigantes. O time então consegue derrotá-lo e no fim o Superboy encontra um lobo selvagem e decide adotá-lo como seu novo companheiro. E aí aparecem vários vilões clássicos. Coringa, a Era Venenosa, Adão Negro, Conde Vertigo e outros atacam várias cidades com monstros feitos de planta. E o Batman divide as tarefas. A Liga da Justiça salvará os civis, enquanto a equipe jovem precisa destruir a planta principal que gera todas as outras. E o plano dá certo, embora o Aqualad precise usar o capacete do destino por um tempo. No fim, eles conseguem
conseguem vencer e tudo volta ao normal. Pouco depois é revelado o criador do Red Tornado, o cientista T.O. Morrow, que também construiu os irmãos do Android, o Red Torpedo e o Red Inferno. Só que Morrow cria um novo robô, o Red Volcano, que não se importa nem um pouco com justiça. Nesse meio tempo, Zatanna, que é filha do mago Zatara, se junta temporariamente ao time. Ignorando as ordens da Liga, eles vão atrás do Red Tornado e acabam sendo atacados pelo Red Volcano. Então, com a ajuda dos outros dois irmãos, conseguem derrotá-lo. O Tornado explica que tinha sumido para evitar que seu pai manipulasse os três, limpando as suspeitas de que ele seria o traidor. E no meio disso, rola até um climinha ali entre o Robin e Zatanna. Enquanto isso, a Miss Marty comete um erro sério, um exercício mental, fazendo os colegas encararem seus maiores medos e inseguranças, deixando todos muito abalados. Canário Negro assume o papel de conselheira e ajuda cada um a lidar com esses traumas. Já o Superboy, acompanhado de Wolf e da Esfera, encontra os Forever People, vindos de Nova Gênese. E eles revelam que a Esfera é na verdade uma tecnologia senciente do planeta deles. No início querem levá-la de volta, mas ao verem o vínculo que ela tem com o Superboy, permitem que ele continue com ela. E isso também explica que a tecnologia alienígena contrabandeada vinha de Nova Gênese e de Apokolips. Logo em seguida, o Klarion retorna reunindo feiticeiros para dividir o mundo em duas dimensões, uma só com os adultos e outra só com crianças. E o Capitão Marvel, que pode alterar entre ser criança e adulto com uma palavra mágica, vira o elo de ligação entre os dois mundos e ajuda a coordenar os heróis. No fim, Zatanna é obrigada a usar o capacete do destino mais uma vez para conseguir derrotar Klarion, mas o espírito Nabu recusa-se a libertá-la. E aí que Zatara, o seu pai, se sacrifica e oferece o próprio corpo como hospedeiro, conseguindo libertar a filha, mas deixando-a arrasada. Mais tarde descobrimos que todo esse caos foi na verdade apenas uma distração, pois a Luz queria roubar algo importante sem chamar a atenção dos heróis. Depois, no aniversário do Kid Flash, Batman resolve dar a ele uma missão solo, correr mais de 3.000 milhas levando um coração para transplante. O Wally fica decepcionado no começo, afinal ele queria uma missão de herói de verdade, mas logo percebe a importância quando salva a vida da Rainha Perdita. E o vilão por trás da crise era o Conde Vertigo, que tentava impedir o transplante para tomar o trono de Vlatava, mas o velocista consegue dar um jeito de acabar com os planos dele. Enquanto isso, a relação entre o Superboy e a Miss Marty se fortalece cada vez mais. Mas tudo isso dá uma abalada quando eles descobrem que a aparência humana da garota foi baseada na atriz Mary Logan, estrela de um sitcom antigo que ela adorava. Eles acabam conhecendo ela e o seu filho Garfield. E a gente vê que ela escondia sua verdadeira forma, que é bem diferente como o Marciano Branco, pois ela tinha insegurança. Durante a missão, Garfield se fere gravemente e a Miss Marty salva a vida dele alterando o próprio sangue. Mas isso tem o preço. A vilã Abelha Rainha descobre seu segredo e começa a chantageá-la. Enquanto isso, a Liga da Justiça considera novos membros. O Lex Luthor continua manipulando o Superboy. Ele revela a existência de outro clone, o Marty, que é instável, mas tem todos os poderes do Superman. Além disso, o Connor descobre a verdade sobre si mesmo. Ele é metade kryptoniano, metade humano. E o próprio Lex é o pai dessa outra metade. Para completar, o vilão entrega a ele um pet capaz de suprimir os genes humanos e libertar todo o seu poder kryptoniano. E outras revelações também acontecem para o Artemis, que descobre que não entrou para o time por mérito, mas porque sua mãe pediu ajuda ao Batman e ao Arqueiro Verde. E aí que a verdade vem à tona. A sua mãe era a vilã Huntress, o seu pai o Sports Master e a sua irmã a Cheshire. O peso da herança criminosa só aumenta a desconfiança do Arqueiro Vermelho, que já suspeitava dela como uma possível traidora. No meio disso tudo, a equipe ganha uma nova recruta, a Rocket, depois que o herói Icon é aceito na liga. E durante uma missão, a tensão explode. Connor admite que o Lex é o seu pai humano. A Artemis revela de vez a verdade sobre a sua família criminosa e a Miss Marty revela sua forma de Marciano Branco. E com todas essas cartas na mesa, o time se une pela
pela honestidade e consegue enganar os vilões, vencendo-os mais uma vez. Só que aí vem a maior revelação da temporada. O Arqueiro Verde não era um traidor consciente, ele era um clone de Cadmus programado como um agente infiltrado da luz. O verdadeiro Speed tinha sido sequestrado e substituído muito tempo atrás. O clone, sem saber, acaba infectando toda a Liga da Justiça com dispositivos de controle, transformando os maiores heróis do mundo em marionetes do imortal Vandal Savage. E depois de muitas complicações, com a ajuda do Red Tornado, a Justiça Jovem desenvolve o antídoto e consegue libertar a Liga. A batalha final é vencida e o time sai triunfante. O ano vira e, em clima de celebração, graças a Deus temos um pouco de romance e o Wally finalmente beija a Artemis. Zatanna beija o Robin, a Megan beija o Connor e até a Rocket dá um beijo no Aqualad. Eu amei que foi tudo sincronizado. Porém, o clima festivo é cortado por uma descoberta sombria. O Batman aponta que durante o período em que estavam sob controle mental, vários membros da Liga desapareceram por 16 horas e ninguém sabe o que eles fizeram nesse tempo. E assim termina a primeira temporada de Justiça Jovem, com vitórias, perdas, segredos revelados e um mistério pairando no ar. E agora que a gente passou por todo o resumo da primeira temporada, gostaria de voltar um pouco e analisar o porquê essa temporada acaba sendo tão boa. E eu gostaria de começar já dando destaque para a qualidade da animação, que para um desenho que tinha um público ali um pouco mais jovem, infantil, além de que passava na TV aberta, era algo extremamente bem trabalhado. Dá pra perceber que o cuidado que eles têm com a animação é absurdo. Tudo é muito fluido, as lutas têm peso, dá pra sentir o impacto de cada soco, cada movimento. Não tem aquele estilo travado dos desenhos antigos. É dinâmico, coreografado, como se fosse uma cena de ação de um filme real. E o mais legal é que cada personagem tem a sua própria personalidade lutando. O Robin, por exemplo, se move rápido, é imprevisível, pulando de canto em canto como se fosse uma sombra quase invisível, o que faz muito sentido com a sua própria história. Afinal, o Dick é o equilibrista, o garoto de circo que cresceu entre saltos mortais e cabos de aço. Então a luta para ele, além da estratégia, acaba também sendo um espetáculo. Já o Aqualad vai na direção contrária. Ele é firme, imponente, lutando com uma calma que até assusta. Cada golpe medido, sem desperdício de movimento. Os portadores de água que ele usa, aquelas lâminas translúcidas que mudam de forma, são quase uma extensão dos pensamentos dele. Em um instante viram espadas, no outro se transformam em chicotes, escudos, lanças, tudo fluido como uma precisão quase hipnótica. É como se a própria água entendesse o que ele quer, mas sem muito espetáculos e firulas, indo diretamente ao ponto que é vencer. O Kid Flash já é pura impulsividade. Ele não luta, ele atravessa o campo de batalha em segundos. É aquela energia caótica que funciona na base da velocidade e do improviso, distraindo inimigos, confundindo, roubando armas. E o mais engraçado é que mesmo sendo estabanado, às vezes é justamente essa espontaneidade que faz ele ser eficiente. A Miss Marty, por outro lado, transforma o combate em algo psicológico. Ela usa telecinese e ilusões mentais para manipular o campo de batalha sem precisar de contato físico. É uma abordagem mais emocional, mais empática e faz sentido, porque é o jeito dela de evitar violência sempre que pode. E o Superboy, bem, é força pura. Ele avança com os punhos e resolve tudo no impacto. É o tipo de lutador que sente raiva e usa isso como combustível, mas ele não é só bruto, ele também tem uma técnica refinada. E a Artemis fecha o grupo com equilíbrio entre precisão e explosão. Ela é metódica, calcula a distância, usa o arco de um jeito que parece a extensão do seu corpo. Em meio ao caos, ela mantém o foco, sempre cobrindo os outros à distância. E quando tudo isso se une e a gente vê eles lutando juntos, é quase poético. Cada um tem um estilo totalmente
totalmente diferente, mas de alguma forma tudo se encaixa. É como se o combate fosse uma conversa, cada golpe, cada poder, cada movimento complementando o do outro. E isso é talvez a coisa que mais faça a série brilhar, pois ela consegue focar muito bem nas particularidades de cada personagem. O Robin, por exemplo, é talvez o personagem que mais cresça na temporada. Ele começa achando que vai naturalmente ser o líder, afinal ele é o mais experiente, o que por si só já é um absurdo. O garoto tem 13 anos e ele já tá nessa vida há 4. Realmente é bizarro o destino que ele teve, e não vamos colocar em pauta a influência que o Batman teve nisso. Só que ele percebe rapidamente que ele ainda não está pronto para ser o líder, e no meio de todo esse processo de aprendizado, ele acaba se entendendo também. E o mais importante, ele entende que ele não quer ser igual o Batman, que o jeito do Batman de sacrificar tudo pela missão não é o mesmo jeito que ele trata. E é aí que Dick Grayson começa a criar a sua própria identidade. A série fala sobre isso o tempo todo, sobre encontrar o seu próprio caminho, mesmo quando o mundo te coloca dentro de um molde. E bom, se o Robin não vai ser o líder, quem seria? E uma resposta meio inesperada, temos o Aqualad, que é simplesmente um monstro de personagem. Ele é o cara mais centrado do grupo, o mais equilibrado, e é justamente por isso que ele acaba sendo escolhido como líder. Ele não precisa provar nada pra ninguém, ele já tem postura, presença, e você compra isso fácil. É muito legal como a série consegue fazer com que a gente olhe pra ele e pense, ok, esse cara é o coração do time. Eles poderiam ter apostado em uma escolha mais segura, pois é meio raro ver um personagem como ele sendo o foco ali nas coisas da DC. Mas, na minha opinião, essa foi uma das melhores escolhas que eles puderam fazer, pois do jeito que eles fizeram, funcionou demais. E aí a gente vai vendo o arco de todos esses personagens. O Wally, por exemplo, é um personagem muito importante, pois ele é o alívio cômico, e mesmo assim ele passa por uma virada incrível. Ele é o cara piadista, meio sem noção, sempre tentando flertar e fazendo graça. E sinceramente isso é um pilar muito importante pra série, senão eu acho que ela acabaria ficando séria demais. Mas enfim, as coisas mudam um pouco no episódio Coração Frio, quando toda a equipe iria para uma missão super épica, quando Batman designa uma missão mais simples, entre aspas, que seria atravessar o país com um coração para salvar uma criança. Ele fica bem frustrado, dá pra ver na cara dele, mas depois de passar por algumas coisas na missão, ele percebe o quanto aquilo é importante. Esse é um episódio que mostra exatamente o que significa ser herói. Não é só sobre aparecer, ter superpoderes e lutar contra vilões superpoderosos, mas sim é sobre fazer o que precisa ser feito, independente o quão épico isso seja. E o Wally aprende que não precisa estar na linha de frente para salvar o dia. É um arco simples, mas que muda completamente a forma como ele se enxerga. Já o Superboy é o clássico caso do quem sou eu afinal. Ele é literalmente um clone do Superman, mas com uma parte do DNA humano vinda do Lex Luthor, que convenhamos é a coisa mais absurda que o desenho poderia fazer. Desde o começo dá pra sentir o peso que ele carrega. Ele acorda dentro de um laboratório sem saber quem ele é, cercado por cientistas que o tratam como uma arma, e a primeira coisa que ele vê é o Superman, o cara que ele meio que foi feito para substituir. E mesmo sendo só um garoto tentando entender o mundo, ele carrega essa cobrança interna de provar que ele merece aquele símbolo no peito. Mas o problema é que o Superman, ao invés de acolhê-lo, trava completamente. Ele evita o Connor o tempo todo, como se tivesse medo de encarar o que ele representa. E isso é no mínimo cruel, porque o Superboy só precisava ter um apoio, mas ele não encontrou isso no Superman, o que acabou deixando um espaço vago. E é aí que aparece o Lex Luthor, que se aproveita disso manipulando as emoções dele de forma sutil, oferecendo aqueles escudos que desbloqueiam o DNA kryptoniano completo, e eles dão uma força absurda pro Superboy, porém também o deixa descontrolado, violento, como se a raiva finalmente tivesse encontrado uma saída. E o pior é que por um tempo ele gosta dessa sensação, gosta de finalmente se sentir poderoso, como se estivesse no mesmo nível do Superman, mas não demoraria muito para ele perceber que todo esse poder e sentimento não trazia paz e respostas, mas apenas mais vazio. E o arco dele é isso, entender que ele não precisa ser
ser o Superman, que ele não é um erro, nem um rascunho e nem uma sombra. Ele é o Superboy, um ser que carrega parte de 2 mundos, mas que pertence a um terceiro. E é esse processo de se aceitar, de parar de buscar validação e simplesmente existir como ele é o que acaba definindo toda a sua essência. E a Miss Marty também tem um arco bem interessante. Ela é um ponto de equilíbrio no meio de todo o caos do grupo. Ela tem esse jeitinho doce, meio desajeitado, sempre querendo agradar e manter todo mundo unido. E ela realmente se esforça para isso, pois por trás a sua história é um pouquinho mais pesada. Ela é uma marciana branca, uma raça que dentro da própria sociedade marciana sofre preconceito por ser considerada como inferior. E por causa disso, mesmo sendo uma metamorfose ambulante capaz de assumir qualquer forma, ela escolhe se esconder. Adota aquela aparência de garota humana verde que parece saída de um comercial da Liga da Justiça. Ela tá tentando se encaixar, mas ao mesmo tempo apagando quem ela realmente é. Durante boa parte da temporada, ela vive com esse medo de ser descoberta, de perder o afeto dos amigos, se eles soubessem como ela realmente se parece. E dá pra ver que isso realmente a corrói por dentro. Principalmente quando ela começa a se apaixonar pelo Superboy e cria essa insegurança de será que ele ainda vai me amar se vir como eu sou? Só que chega um momento lá de virada e ela acaba revelando a sua verdadeira forma. E por um instante todo mundo se assusta. E isso traz uma reflexão de que não importa o quanto ela tentou passar uma mensagem positiva com as suas ações, as pessoas ainda vão nos julgar pela nossa aparência. E não só de uma questão física, mas da nossa origem, da onde a gente vem. E o único que não faz isso é o próprio Aqualad, pois por ele também não ser humano, ele entende exatamente o que ela tá passando. E por fim, a Artemis é sem dúvida uma das personagens que mais carrega peso emocional dentro da equipe. Desde o momento em que ela entra no time, o clima já é tenso. Ela aparece do nada, substituindo o arqueiro original que todos esperavam. E isso já cria um desconforto geral. Parece que ninguém confia totalmente nela, e pra piorar, o passado dela não ajuda nem um pouco, sendo filha do Sportmaster e irmã da Cheshire, que também não é flor que se cheire. Ou seja, é uma garota vinda de uma família que respira crime e agora tá tentando ser heroína. Durante toda a temporada, ela tenta provar que pertence ali, que não é uma ameaça. E é muito legal que eles acabam usando essa desconfiança para criar um elemento central da trama da temporada. Aos poucos, começa a surgir o rumor de que existe um traidor dentro do grupo, alguém repassando informações para os inimigos. E é claro que todos os olhares se voltariam para ela. Só que no final vem o golpe que a gente já viu, revelando que o verdadeiro traidor é o Arqueiro Vermelho, o cara que todo mundo confiava, o exemplo, o amigo próximo do time. E o mais trágico é que nem mesmo ele sabia. Afinal, ele era um clone o tempo todo, programado desde o início para agir de acordo com os planos da luz. E isso quebra o personagem por dentro, porque ele percebe que nunca teve controle sobre a própria vida, que até os momentos que ele achava que estava fazendo certo foram parte de um plano maior. É uma reviravolta pesada, mas genial. E não dá pra deixar de falar dos vilões também, principalmente a Luz. Vandal Savage é o cérebro por trás de tudo, e esse é, sem exagero, uma das melhores versões desse vilão já feitas. Aquele tipo de vilão que nunca levanta a voz, mas domina tudo. Toda vez que parece que os heróis venceram, a série corta pra ele falando: era exatamente isso que eu queria. É genial. E o ápice vem quando eles conseguem controlar a Liga da Justiça, forçando a equipe a enfrentar os seus próprios mentores. É a prova definitiva de que eles deixaram de ser aprendizes. Aquela cena do Robin e do Superboy enfrentando o Batman e o Superman é uma das coisas mais simbólicas. No fim, a primeira temporada de Justiça Jovem é isso, um grande rito de passagem, uma história sobre jovens tentando se entender no mundo que já espera deles uma versão pronta. É sobre identidade, sobre escolha, sobre ser mais do que o reflexo de quem veio antes. E talvez por isso que ela funcione tão bem. Porque querendo ou não, todo mundo já passou por isso de alguma forma, de ter que provar quem é mesmo quando ninguém acredita ainda. E é por isso que essa primeira temporada é tão marcante, porque além dela ter uma animação e roteiros impecáveis, ela traz que o herói não é somente usar capa, nem liderar um time, nem ter superpoderes. Ser herói tá em detalhes menores, mostrando principalmente as suas fragilidades, de eles aprendendo
a serem quem eles realmente são. E assim eu encerro essa análise da primeira temporada, e se vocês gostarem eu posso fazer uma continuação das próximas, pois afinal elas tomam uns rumos que tem gente que gosta, tem gente que não, mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!